Olá, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. Este canal é para edificar a sua vida através da palavra de Deus. E eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. Peço que você deixe o seu like para ajudar este canal a levar esta mensagem para outras pessoas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para que o canal possa crescer e assim muita gente possa ser alcançada com palavras de ânimo, com palavras de esperança, com palavras que vêm do trono dos céus. Amém? A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre o prazo e propósito da lei. Nós sabemos que a lei ela foi concedida por Deus para que busquemos a graça e a graça nos ofereça e também nos possibilite de cumprir a lei. Ou seja, a lei só pode ser cumprida se nós estivermos debaixo da graça. Por quê? Porque Jesus foi aquele que veio para cumprir toda a lei. Então Jesus é quem nos garante isso. Em João, no capítulo 1, versículo 17, fala assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós vimos que antes de Moisés não existia e nem vigorava uma lei, embora já houvesse mandamentos específicos a serem observados, como era o caso da circuncisão, que Deus chama a Abraão a fazer isso com a sua descendência. Mas Jesus, ele foi aquele que veio para trazer a graça, né? Por quê? Porque ele é quem salvou a nós pelo seu sacrifício da cruz. Então, a lei, ela foi de Moisés até Jesus. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 3 a 6, fala assim: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Então, o que o autor de Hebreus está falando? Está falando que Jesus Cristo, ele sim, ele é muito maior do que a lei. Por quê? Porque ele é o cumprimento. Através da graça de Jesus, nós podemos cumprir a lei. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Então, quando Jesus cumpre a lei e ele chama a todos nós a aceitarmos a ter uma vida com ele, então nós também recebemos como herança com Jesus o cumprimento da lei. Por quê? Porque na cruz do Calvário ali foi consumado, ou seja, tetelestai, está consumado. A dívida foi paga, a lei foi cumprida. O homem agora pode se considerar salvo, justificado, limpo de todo mal, através da graça de Jesus, através da minha fé, da sua fé em Jesus. Ainda na carta de Hebreus, no capítulo 8, versos 6 e 7, diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador
de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ou seja, se a lei tivesse sido perfeita, se o homem conseguisse cumprir toda a lei e ser salvo, tranquilo. Mas como era apenas um apontamento para o sacrifício de Cristo, então nós precisamos da segunda aliança. Que aliança é essa? A fé em Jesus, a receber Jesus, a aliança da salvação em Cristo, através da cruz do Calvário. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11 e 12, fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não pode proceder de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, tudo isso que nós temos que fazer diante de Deus é pela fé. Pela fé. Então, pela lei, ou seja, ninguém é justificado. Por quê? Porque a lei são mandamentos. Não tem derramamento de sangue, não tem sacrifício, não tem remissão do pecado. Mas quando você, pela fé, começa a viver, obedecendo, procedendo de acordo com a lei, acreditando, recebendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí sim você consegue a salvação. Porque a lei aponta para Jesus. A lei e o testemunho aponta para Jesus. Então, a lei não procede de fé. A lei é apenas um dever que eu e você temos que cumprir, que são os mandamentos e os estatutos de Deus. Mas tudo isso com base em quê? Na minha fé, na minha esperança em Cristo Jesus. Na sua fé, na sua esperança em Cristo Jesus. Ele tem não só apenas que ser o nosso Senhor, né, mas também o nosso Salvador. Agora, tem muita gente que tem Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Nós temos que ter Ele como Senhor e Salvador. Senhor por quê? Porque nós obedecemos os seus mandamentos. Nós vivemos segundo a sua vontade. Nós vivemos buscando a fazer aquilo que é agradável a Ele. Aí Ele é o nosso Senhor. E Salvador, porque Ele nos livra de todo o mal. Ele nos salva, Ele nos sara, sabe? Ele nos capacita, Ele abastece, Ele sustenta, Ele cuida, entendeu? É isso aí. Olha só, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 15 a 18, fala assim: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém falando de um só, né? E ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Ou seja, que promessa é essa? A promessa que Deus faz a Abraão, que da sua semente, da sua descendência, nasceria o Salvador. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Que maravilha, né? Então, meus queridos, nós temos que caminhar pela fé em Cristo Jesus, observando o quê? A palavra, os mandamentos, porque os mandamentos apontam para quem? Apontam para Cristo. Cristo faz o quê? Cristo é a nova aliança, a aliança da redenção, a aliança da restauração. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 19, fala assim: agora, para que é a lei? Para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só.
Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Olha só, aos que creem. Então, meus queridos, a lei é apenas para que nós possamos caminhar debaixo da graça de Jesus, sabendo que Ele é a nossa justificação, é Ele que nos justifica perante a lei. Perante a lei, nós somos justificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela fé, a promessa, ela nos alcança. Que promessa? A promessa que Deus faz a Abraão, de dizer que suscitaria da sua semente o Redentor. Que maravilha! Ainda em Gálatas, no capítulo 3, 23 e 25, fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob o quê? Sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permaneceremos subordinados ao guardião, ou seja, a lei estava apenas nos guardando, para a vida de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que aceitar a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Para quê? Para que a graça salvadora, o poder revelado de Jesus viesse nos alcançar. Em Hebreus, no capítulo 8, 8, 9 e o 3 fala assim: e de fato repreende-nos e diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. O 13 fala assim: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. A lei aqui foi a primeira aliança que Deus fez com a nação de Israel. Meus queridos, quando nós vamos para a palavra, nós entendemos que tinha muita gente que não fazia parte da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas que estavam ali no meio do povo judeu quando saiu do Egito. E esse povo, eles foram abençoados. E muitos outros que estavam ali, que vieram depois, que acreditaram na palavra, eles foram inseridos na promessa de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus era levantar uma nação para testemunhar do seu poder, e assim as outras nações se convertessem ao seu Deus. Então toda pessoa, mesmo que não fizesse parte da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, mas acreditando, recebendo os estatutos, recebendo esta aliança que era a lei da época lá, eles eram salvos, eles eram recolhidos com o povo, eles tinham uma aliança, A própria palavra de Deus destaca algumas pessoas como Raabe, como Ruth, também podemos ver o Caleb. Eram pessoas que estavam no meio do povo, mas a sua descendência, eles eram descendentes de outros povos. O que isso quer dizer? Que Deus veio para todos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então, esse foi o propósito da lei. O propósito da lei para que nós nos aproximássemos de Cristo. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 6, fala assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova, segundo o Espírito, não da maneira antiga, segundo a letra. Ou seja, hoje nós temos que observar a lei e saber que a lei
tem um papel fundamental, principal na nossa jornada cristã. Não que viemos viver debaixo dela. Por quê? Porque hoje nós temos Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor. Mas muitas coisas temos que observar para que o nosso proceder, o nosso caminhar, a nossa jornada possa ser de forma agradável aos olhos de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra, nós entendemos o que Deus quer de cada um de nós. Nós compreendemos o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Nós compreendemos caminhos que devemos andar e caminhos que devemos evitar. Escolha que devemos fazer ou escolha que devemos deixar de fazer. Tudo isso nós encontramos com todo o Testamento, seja no Antigo, seja no Novo, seja na Palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. E de maneira nenhuma Deus vai nos lançar fora. Jesus ele transforma a nossa vida pela graça. É necessário haver arrependimento em nosso coração. Arrependei-vos e sabeis que o Senhor está próximo. Guarda os meus mandamentos para que você alcance misericórdia e graça. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Meu querido, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Deixe o seu like para que esse canal, este vídeo possa chegar a outras pessoas. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva. É importante você fazer isso porque outras pessoas também vão receber esta mensagem e você estará contribuindo com o reino de Deus. Amém? Então, junte-se conosco. Na descrição deste vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de oração. Também eu peço que você compartilhe este vídeo para outras pessoas. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Por isso é muito importante, além de você ser inscrito, você deixar o sino ativado para receber a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo. Por isso, eu peço em nome de Jesus que você seja abençoado e venha participar junto comigo. Estarei orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa as tuas bênçãos, o teu poder sobrenatural. Se essa mensagem tocou no coração dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa buscar a tua graça, o teu perdão, e que ele diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, sara a minha vida, cura-me e leva-me para a tua presença. Se você fez esta oração, Jesus vai abençoar a tua vida. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja abençoado para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.